Boa noite, Luciano. Deus abençoe aí, viu? Estamos aí já começando aí o nosso trabalho. Um abraço aí em toda a família, viu? Que Deus abençoe tremendamente, viu? Está tudo em paz aí com a família? Todos estão bem? Graças a Deus. Todos façam cada um a sua parte, cuidar direitinho, né? E um abraço aí em todos, viu? Principalmente no seu pai. Faz muito tempo que eu não o vejo, viu? Nunca mais nós nos encontramos. Aqui está tudo bem, graças a Deus. A minha mãe também está bem. O único problema que a gente vê é só com relação ao problema mental, né? O Alzheimer, né? Cada dia que vai se passando, ela vai ficando mais esquecida das coisas. Esquece nome de pessoas, nome de tudo. Ela não está lembrando mais. Mas fora isso, o resto está tudo bem. Ok? Nós estamos aí começando a nossa reunião de oração em família e transmitida ao vivo, e estamos aí aguardando mais alguns entrar para poder a gente começar o nosso trabalho. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Graças a Deus que Ele nos permitiu mais um dia, estarmos vivos em condições de trabalharmos, de cuidar das coisas. A saúde, é claro que não é perfeita, eu acho que nem de quem nasce, na hora que a pessoa nasce, já nasce com algum problema, mas graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus. O Senhor no controle, está tudo bem. Então nós estamos dando início aí a essa reunião de oração nesta segunda-feira, 13 de julho. Nós temos sempre essas reuniões de oração, só que transmitida assim através de uma live, isto é, uma transmissão ao vivo, só nas segundas-feiras. Mas todo dia a gente está procurando fazer uma reunião com a família, somente junto com a minha mãe, para que isso vá animando mais. É bom para todo mundo que nós estamos na presença de Deus e colocando os nossos pedidos ao Senhor. Mas ela precisa de a gente estar mais junto, animando e cuidando uns dos outros. Então, nós vamos dar início, vamos começar a orar para realmente começar esta reunião, ok? Então, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Tu és maravilhoso, tremendo, não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Só tu tens, Senhor nosso Deus, domínio sobre tudo e sobre todos. Porque foi tu, Senhor, que criaste tudo e todos. Toda a criação, Senhor, te louva e te adora, porque
foi criada por ti, meu Senhor. E em especial, meu Pai, nós seres humanos, porque toda a criação o Senhor abriu a boca e falou, e disse Deus, e haja luz, e haja isso. Então ele usou essa expressão e tudo foi criado. Mas na hora de criar nós, seres humanos, o Senhor não disse haja o homem. O Senhor pegou do pó da terra e fez um boneco, fez do pó da terra, e depois soprou o seu fôlego de vida nas narinas, e aí ele passou a ser uma alma vivente. Por isso que nós somos especiais na criação de Deus. E ele só nos criou depois que ele já tinha criado todas as coisas, para que a gente tivesse nosso sustento da própria criação de Deus. Então esse Deus é maravilhoso, é tremendo. E ele cuida de nós desde a sua criação até agora e continuará cuidando eternamente quando ele vier, Jesus Cristo, para buscar todos os seus filhos e aí morar com o Senhor eternamente, no local onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. Não haverá mais pecado, não haverá mais nada, porque nossos corpos serão transformados. Nosso corpo corruptível, que hoje se corrompe com tudo, com a velhice, com tantas outras coisas, com doença, mas ele será transformado num corpo incorruptível, onde não haverá mais tempo para ser destruído, não haverá mais doença, não haverá mais envelhecimento, não haverá mais nada. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque tu és muito bondoso. Te agradecemos por este dia de hoje, Senhor nosso Deus, que tu nos deste essa oportunidade de estarmos vivos e em condições, Senhor, de estar te louvando e te adorando, Senhor. Pai, ajuda-nos nesta reunião, nesta noite, e abençoa, meu Pai, todos aqueles que já estão, Senhor nosso Deus, se chegando a nós através dessa reunião transmitida, Senhor nosso Deus, online, para juntos adorarmos e colocar nossas petições diante de Ti, e também aqueles que ainda estarão chegando, meu Pai. Abençoa todos eles e as famílias deles, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Maria das Dores acabou de entrar. Nádia, Lenildo, que Deus abençoe a todos vocês. Aquela bênção especial que o Senhor diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a todos, viu? Com essa bênção especial em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Nós vamos louvar ao Senhor, começar louvando a Deus, que isso é muito interessante, cantar louvores ao nosso Deus. Então, vocês souberem alguns dos cantos, nós vamos cantar um hino do inário, nosso inário presbiteriano, que é o hino 128, Comunhão Preciosa. Então, quem tiver aí pode louvar a Deus com este hino. E nós agradecemos aí a todos que estão acabando de chegar para conosco, nós adorarmos ao Senhor. O presbítero Hernandes e a irmã Marta, com certeza, está com ele. Deus abençoe aí, meu amado irmão, e que continue aí firme e forte e protegido pelo Senhor, porque nós estamos protegidos por Deus. O Salmo 125, no versículo 2, ele diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Então, o que significa? Quem conhece história, e eu sei que muita gente conhece, vai ver o que é esses montes ao redor de Jerusalém e vai observar que Jerusalém ela está enfincada, ela está no meio de 5 montes. Então ela está rodeada desses 5 montes, Jerusalém. Aí e dão essa comparação, que diz que assim como os montes estão lá ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Então nós não estamos desprotegidos, nós estamos protegidos pelo Senhor. Ele está ao nosso redor. Agora, ao derredor, Satanás está lá e diz que ele está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Mas é claro
que o Senhor está ao nosso redor. Ele não vai nos atingir se o Senhor não permitir. Que Deus abençoe aí, presbítero Hernando, presbítero Marta e toda a família. Essa família é maravilhosa. A irmã Marta, viu? Eu já cometi uma gafe das pesadas. Já. Como se diz, eu levei a irmã Marta para presbítero. Não pode, de maneira alguma. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente, ao vivo, comete muitas gafes, tem que ter muito cuidado. Então, que Deus abençoe ricamente e vamos adorar o Senhor com esse cântico do hino 128, Nário Presbiteriano, 128. Comunhão preciosa. Ciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa, minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Su meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Ele é o melhor amigo, é o amigo melhor e mais leal, é Jesus Cristo. Quereis saber quão doce é a divina comunhão? Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Louvado seja Deus.
O poder que vem da cruz é o poder de Jesus. Ele é todo-poderoso. Ele tem poder e muito poder. Ele diz: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra, porque ele ressuscitou, porque ele vive. Ele é todo-poderoso. Ninguém tem mais poder do que ele. Ele vive, posso crer no amanhã, que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, sepulcro vazio está, porque ele vive, que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida estar nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Louvado seja Deus.
porque Ele vive. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele ressuscitou. Ele não está no túmulo. Ele está à direita de Deus Pai e está intercedendo por nós. Ele está governando. O governo está nas suas mãos. Ele tomou o livrinho das mãos do Pai, aquele livro que João chorava porque ninguém podia abrir, mas Cristo ressuscitou para isso, para abrir aquele livro, e Ele está governando. Nós estamos em suas mãos. Ele é grandioso. Não tem outro Deus tão grande como o nosso Deus. Ele é um Deus grande e maravilhoso. Por isso que nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus, porque só Ele é digno de louvor, de honra e de adoração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo das tuas mãos, estrelas mudos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, Deus és tu. Travesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Sebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. Ele livrou do jugo do pecado, tendo sangue carmesim. Tá minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Deus é grandioso e não há outro Deus maior do que Ele. Em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, Deus és tu. Não há outro Deus tão grandioso como o nosso Deus. Deus é maravilhoso. Deus está acima de tudo e de todos. Tem poder sobre tudo e sobre todos. Domina tudo e todos. Ele é tremendo. Ele é tão grande, o nosso Deus, tão grandioso, que a terra, a palavra de Deus diz que é o estrado dos seus pés. O que é que significa? É como se fosse um tamborete, onde a gente colocasse os pés em cima dele, ou um pé. Então, esse mundo tão grande é
pequeno demais para Deus, é onde ele coloca ali os seus pés. Deus grandioso, não há outro Deus além do Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração e fazer uma meditação na palavra de Deus. Eu peço à irmã Margarida que faça uma oração agradecendo a Deus pela sua palavra. E depois da oração, aí a gente vai fazer uma meditação na palavra do Senhor. Aí você já pode, inclusive, ir abrindo a Bíblia aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13, que nós vamos fazer uma meditação depois da oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por este dia que passou, por esta noite que se inicia e por mais esse trabalho, Senhor Deus. muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que tem cuidado de todos nós. Te peço neste momento, Senhor Deus, que tu, cada dia mais, tu esteja dando sabedoria ao teu povo, para estar te louvando, te adorando e pregando o teu evangelho, Senhor Deus, por o mundo afora, para as pessoas que ainda não te conhecem precisam ouvir a pregação do evangelho. Amém. Louvado seja Jesus disse, ide ao mundo inteiro pregar o evangelho. Então é o ide de Jesus. Todos nós temos essa obrigação de falar do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo para as pessoas, porque ele morreu por todo aquele que crê, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Salvador. Então, todos nós temos a obrigação de pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Amém. Neste momento, te peço pelas pessoas que estão também ouvindo a tua palavra aqui nesse trabalho, que tu esteja abençoando cada um, dando sabedoria, entendimento para eles ouvir a tua palavra e entender mais de ti, Pai. Peço agora também, Pai Santo, pelas pessoas que estão enfermos, que tu esteja abençoando essas pessoas, dando conforto, restaurando a saúde de cada um, Pai Santo. Que tu toma de conta de todos. Amém. Louvado seja Deus. Abençoa também, Senhor Deus, todos os nossos familiares, aqueles que estão doentes também, como tem uma prima minha que está em São Paulo, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tive notícia que ela já está melhor. Ela estava incubada, já não está, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu creio pela fé que Deus vai levantá-la e ela vai sair dessa. Amém. Glória sejam dadas a Deus. Só ela, mas todas as pessoas, Pai, que estão com esses problemas e as outras que também que estão doentes, mesmo sem ser esse problema que surgiu agora. Mas qualquer enfermidade, Senhor, tu esteja cuidando de cada um. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós agradecemos aí aos irmãos que estão entrando aí. Tem várias pessoas, eu vou citar alguns nomes e se eu não citar o seu nome, me perdoe porque a gente não tem condições de estar ao mesmo tempo fazendo o trabalho e aí olhando os nomes que vão passando e às vezes passa rápido, a gente nem olha, mas pelo menos aqui eu gravei alguns até agora, por enquanto eu gravei uns. Luciano Bezerra, que é um familiar nosso lá de Sertânia, em Pernambuco. Dilma, Dora, a Dora é irmã da minha esposa, né? Parece que Nádia, Lenildo e Jeane, Presbítero Hernandes, Marta, Fabiana Queiroz, ali no Torquato, a irmã Ronailda, Maria Amaral. Então, várias pessoas. E é claro que vocês devem já saber disso, a gente tem condições de, só se for uma pessoa só olhando quem vai entrando, mas a importância total não é estar citando os nomes das pessoas, é que as pessoas venham para somar com a gente e orar uns pelos outros. E é muito importante isso. Então, nós vamos, como eu já falei, fazer uma meditação na Palavra de Deus. A referência está em Filipenses, no capítulo 4, e os versículos são os versículos de 10 a 13. E nós vamos fazer uma meditação sobre o tema de como viver contente em toda e qualquer situação. Aí, os versículos de 10 a 13 diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: Ora,
muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por todas as coisas, isto é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, nós queremos meditar um pouco sobre esse tema, como viver contente em toda e qualquer situação. Não é fácil, não, mas a palavra de Deus nos dá orientações de como viver assim, contente em toda e qualquer situação. Murmuração só traz mais problemas ainda. E é mesmo que está dizendo que Deus é incompetente por estarmos murmurando. Não, Deus é competente e Ele pode todas as coisas. No seu tempo, no tempo dele, Ele resolverá todos os problemas, de uma vez por todas. E Paulo aqui ele vai nos ensinar algumas lições de como viver contente em toda e qualquer situação. Embora Paulo estivesse escrevendo da prisão, a alegria é o tema predominante nesta carta. Ela é chamada a Carta da Alegria. O segredo de sua alegria está baseado no relacionamento com Cristo. Paulo tinha um relacionamento com o Senhor. Paulo, ele viu o Senhor. Ele teve um encontro com Cristo. Atualmente as pessoas desejam desesperadamente serem felizes, mas debatem-se entre os sucessos, os fracassos e os obstáculos de cada dia. Os cristãos devem ser alegres em toda e qualquer situação. Mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando sentem vontade de se queixar, mesmo quando todos estão tristes. Mas nós devemos estar contente em toda e qualquer situação. É assim que a palavra de Deus nos dá essa orientação. E assim, Cristo continua reinando. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, Cristo continua reinando. Acima de tudo e de todos. Portanto, podemos regozijar-nos em todas as ocasiões. Ele está conosco. Ele disse, eis que estou convosco, disse aos apóstolos, mas não essa palavra não só é para os apóstolos, é para nós hoje. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor está conosco. Nós vamos ver na palavra de Deus, se a gente percorrer a palavra de Deus para poder provar o que eu estou dizendo, que nós vamos ver em muitos lugares da palavra de Deus, mostrando que Deus está conosco, Deus está nos protegendo, está ao nosso redor. Deus não nos abandona, de maneira alguma, hipótese alguma. Pode até uma mãe abandonar o seu filho, como hoje parece comum. Mas quando o salmista falou, não era tão comum. Mas mesmo assim, se isso acontecer de uma mãe abandonar seu filho, deixar seu filho, mas o Senhor não nos deixará, não nos abandonará. O Senhor estará conosco sempre. Somos uma geração onde as pessoas vivem, em geral, impregnada pela ansiedade. Nós somos uma geração muito ansiosa com tudo. Uma das principais causas da ansiedade é o dinheiro. Muito ou pouco. Você já deve ter percebido que os ricos
se preocupam em perdê-lo e os pobres se preocupam em consegui-lo. O dinheiro em si é moralmente neutro. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Sendo assim, como lidar com as inquietações da vida? Manuela Barros, um abraço. Nós amamos vocês, viu? Como lidar com as inquietações da vida? Como? Em Filipenses 4, de 10 a 13, o apóstolo Paulo nos mostra como lidar com as dificuldades da vida. Ele suportou bons e maus momentos, o apóstolo Paulo. Ele jantou com dignatários e com prisioneiros. Experimentou abundância e escassez. Mas apesar da montanha russa na vida de Paulo e das circunstâncias, ele permaneceu firme no Senhor. Qual era o segredo? Está no versículo 11. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nesta mensagem, Paulo apresenta 4 qualidades de uma pessoa que vive contente em toda e qualquer situação. Então preste atenção quais são essas qualidades, para que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Pode ser a pior. Talvez você diga, mas é porque você não está passando por uma situação desse tipo que eu estou passando. Não importa. Importa é o que a palavra de Deus nos ensina e como devemos proceder, de acordo com a palavra de Deus. Então, decorem essas 4 situações que Paulo mostra nesse texto, neste trecho aqui do versículo 10 a 13, neste pequeno parágrafo, como viver contente em toda e qualquer situação. A primeira qualidade está no versículo 10, na parte A. Paulo fala que uma pessoa contente confia no Deus soberano. Você tem confiado no Senhor? Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram ser jogados na fornalha de fogo com a convicção que morreria, mas confiava no seu Deus, porque se o corpo padecer, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. E eles não morreram, porque ele confiava no Senhor. Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, versículo 10, parte A. Então a igreja de Filipos havia enviado o jovem Epafrodito como seu mensageiro para entregar a Paulo uma ajuda financeira. O retorno de Epafrodito deu ao apóstolo a oportunidade de agradecer a igreja por escrito. O coração de Paulo estava extremamente alegre. Alegrei-me soberanamente, diz Paulo. Por causa do interesse contínuo dos cristãos de Filipos, por meio deles Deus havia suprido suas necessidades. Aqueles irmãos eram os irmãos que demonstram nessa carta que Paulo escreveu a eles, que eram realmente pessoas humildes e caridosos que se colocavam no lugar do outro. Descartando de seus pertences em um calabouço onde Paulo estava preso, acorrentado a um soldado, sem comida ou roupas, Paulo não diz simplesmente, eu me alegro, mas eu me alegro sobremaneira. Apesar de tal privação extrema, que ele estava privado, ali naquele calabouço, Paulo está expressando a sua grande alegria no Senhor. Sobremaneira é uma grande alegria no Senhor. Essa é a chave para o contentamento de Paulo. Porque, agora uma vez, mais renovastes o meu favor, o vosso cuidado. Versículo 10, parte B.
Deus, ele estava dizendo que eles renovaram esse cuidado. Como é importante, amados irmãos, a gente cuidar uns dos outros. Como é, meus amados irmãos, triste a gente se sentir abandonados, sem assistência nenhuma, doentes, sem assistência. Hoje está difícil, porque nem visitar a gente não pode estar visitando, mas muitas vezes nós nos sentimos abandonados pela nossa comunidade, pela nossa irmandade, digo, abandonados. É importante notar que 10 anos havia se passado desde o ministério de Paulo em Filipos e resultou na fundação daquela igreja. Depois de 10 anos, os filipenses haviam renovado seu amor e cuidado pelo apóstolo Paulo. Amavam ali o seu pastor, o pastor Paulo, o pastor deles. O verbo renovar é um termo da horticultura e significa florescer, brotar novamente, florescer outra vez, após o inverno adormecido. Ou seja, o amor e a generosidade dos filipenses pelo apóstolo Paulo, depois de permanecer adormecido por quase 10 anos, floresceu novamente. Eles jamais se esqueceram do apóstolo. Aquele que ama, ama para sempre. Quando eu ouço alguém dizer que alguém deixou alguém porque o amor se acabou, eu digo, não é verdade. Foi um engano no começo dizer que amava, porque a palavra de Deus diz que tudo se acaba, tudo vai se acabar, mas o amor permanece para sempre, o amor jamais acaba. Na verdade, antes de enviarem a Epafrodito, eles estavam preocupados, porém não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Paulo fala no final do versículo 10, ele diz, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eles tinham esse amor, esse cuidado, mas não tinham a oportunidade. Os filipenses cooperaram generosamente quando Paulo deixou a cidade de Filipos para ministrar nas cidades macedônicas de Tessalônica e Bereia. Depois, quando Paulo se mudou para o sul da Acaia, os filipenses também o apoiaram enquanto ministrava em Atenas e Corinto. Porém, com o passar dos anos, parece que nem sempre foi fácil para a igreja de Filipos se comunicar com Paulo ou atendê-lo como desejavam. Mas eles mantiveram sua preocupação mesmo quando não puderam fazer nada. Eles estavam preocupados com Paulo, até chegar o momento oportuno para que eles tornassem isso em prática. Então a razão para esse problema não foi registrada. Mas assim que uma oportunidade surgiu, eles foram rápidos em agarrá-la. Entretanto, a atitude graciosa de Paulo reflete sua confiança, paciente na providência de que Deus, a seu devido tempo, providenciaria suas circunstâncias para atender às suas necessidades. Paulo estava contente porque sabia que os tempos, as estações e as oportunidades da vida são controladas pelo Deus soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 11. Qual é o segredo do contentamento? Uma pessoa contente é alguém que confia em Deus, alguém que sabe que Deus é Deus. Deus é Deus. Independente de todas as coisas, Deus continua sendo Deus. Confiar na providência de Deus é fundamental para o contentamento. Se você não confia na providência de Deus, vai ser muito difícil você estar fundamentado neste contentamento. Você vai ser uma pessoa de olhar para você e ver você com a cara carrancuda. Uma pessoa que parece que perdeu a guerra. Uma pessoa que parece que está abandonada por tudo e por todos.
A segunda qualidade está no versículo 11. Paulo fala que uma pessoa contente se alegra com o pouco. Paulo fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 11. Paulo enfatizou o fato de que não estava extremamente alegre por causa da oferta. A alegria dele não foi porque os filipenses ofertaram, não. Ele disse: digo isto não por causa da pobreza. Não é porque ele estava na pobreza e chegou uma oferta maravilhosa, abençoada, que Paulo foi se alegrar com isso. Ele era mais grato pelos ofertantes do que pela oferta. Ele era grato pelos amados irmãos de Filipos. Paulo havia aprendido a viver contente em qualquer circunstância. Embora sua situação fosse extremamente difícil, ele estava descontente. Você está contente com sua vida? Se não, o que você acha que vai fazer você feliz? Observe que Paulo estava numa prisão romana, quando escreveu esta carta aos Filipenses por volta dos anos 61 depois de Cristo. Estavam presos e mostrando contentamento. Esse rabino judeu, que era fariseu, cidadão romano, homem altamente educado e antigo perseguidor da fé cristã, foi deserdado por seus pais ricos por causa da sua fé. E ainda tem muitos no nosso século que, por causa da fé, que confessaram Cristo, tem muitos pais, tem muita família que abandona as pessoas. No entanto, ele era inabalavelmente feliz e contente. Paulo deixa claro aos seus amigos que não está se queixando. É tão provado que Paulo não estava se queixando, porque nós conhecemos Paulo preso, e quando era meia-noite, Paulo estava louvando e adorando ao Senhor. Não estava se queixando, não estava se reclamando. Sua felicidade não dependia das circunstâncias nem das coisas. Sua alegria é proveniente de algo mais profundo, separado de sua pobreza ou prosperidade. Na verdade, ele diz: eu não tenho necessidade. Paulo não estava preocupado com uma coisa para fazê-lo feliz. Como prisioneiro, Paulo tinha várias necessidades. O sistema prisional daqueles dias não proporcionava muito conforto a ninguém, nem condições de viver uma vida boa. Mas Paulo, ele precisava de comida, roupas, livros, canetas, papel, tinta, acima de tudo, liberdade. Paulo gostava de escrever. Ele escreveu esta carta, ele estava necessitando dessas pequenas coisas para o dia a dia, para ele estar fazendo as suas atividades, principalmente espirituais. Ele também precisava de comunhão espiritual com o povo de Deus. Além disso, ele não tinha dinheiro para atender às necessidades. Essas necessidades de estar junto com o povo de Deus, porque ele estava preso, e estava ali quase nu, não tinha nada. A condição de Paulo era pior do que de um escravo. Um escravo estava livre, mas Paulo estava na prisão, acorrentado aos soldados romanos. Como então poderia dizer que estava contente? Como uma pessoa acorrentado, preso, pode dizer que está contente? Por isso que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Como alguém poderia ser feliz em uma situação tão miserável? Aqui está o segredo. Se o céu é onde Deus está, esta prisão era o céu para Paulo, porque o Senhor estava com ele. Essa é a chave para tudo. Paulo podia olhar as correntes, a prisão e as trevas, ou podia olhar para Deus, que estava com ele. O Senhor que lhe apareceu e o prendeu no caminho de Damasco, nunca o abandonou. Jesus estava com ele sempre, em todos os momentos. Essa era a chave para a felicidade
e suficiência de Paulo. O Senhor estava com ele e o Senhor não o abandonava, não o abandonou. Como Paulo poderia ser infeliz na presença do Senhor? Como nós poderemos ser infelizes na presença de Deus? Na presença do nosso Deus maravilhoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode curar qualquer doença, o Deus que pode calar mar, vento, tudo, o Deus que pode dar um basta em tudo na hora que Ele quiser. Uma situação de uma enfermidade dessa, se Deus quiser, porque é só se Ele quiser, é a vontade dEle que prevalece, nem a nossa, nós podemos orar dia e noite, mas Deus só vai atender quando chegar a hora determinada por Ele, porque Ele pode fazer isso, e faz tão rápido, que a gente pode até amanhecer o dia, amanhã, quando o dia amanhecer, a gente ouvir os jornais e dizer assim, acabou a doença, não tem mais doença não. Sumiu tudo. Até o povo estava doente, está curado. Se Deus quiser, Ele pode. Então essa era a chave para a felicidade e suficiência de Paulo. O Senhor estava com ele e o Senhor estava nele. Vejam que palavras confortantes para um homem de fé. Diz Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 11, parte B. A vida cristã é sempre uma vida de discipulado, de aprendizagem. Por isso que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não for crescendo nessa graça de nosso Salvador, nós não vamos nos conformar com quase nada. A vida cristã é sempre uma vida de discipulado. A palavra contente significa autossuficiente ou independente. É a mesma palavra usada em 2 Coríntios 12, 9, quando Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. O contentamento verdadeiro vem somente de Deus e permite que os crentes estejam satisfeitos e à vontade em meio a qualquer problema. Mas nem sempre foi assim. O Senhor teve que ensiná-lo através da escolha, da experiência no deserto. Paulo teve que aprender. Basta ler 2 Coríntios, capítulo 1, e o capítulo 4, 6, 11 e o 12, que você vai ver os ensinamentos de Deus a Paulo. Nesse capítulo, vemos Paulo passando por todos os tipos de experiência, até que finalmente chegou a essa posição de estar ali preso, ali na cadeia, mas contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu bem a lição, bem o suficiente para ser suficiente e contente, quaisquer que fossem as circunstâncias. Ele permaneceu inabalável. Ao escrever a Timóteo, Paulo declarou, tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Embora escrevesse aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, verso 14, dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo trabalhou duro e estava contente em deixar Deus controlar os resultados. É um processo, algo que aprendemos ao andar com Deus todos os dias. A chave para este processo é entender que tudo, grande ou pequeno, está debaixo da soberania de Deus. O Altíssimo usa as nossas circunstâncias para nos treinar na piedade. Se você está caminhando com Deus e se encontra em uma situação desesperada, confie no Deus soberano e você conhecerá contentamente conhecerá o contentamento que vem dele, que vem de Deus, que vem dele. Terceira qualidade está no versículo 12. Paulo fala que uma pessoa contente é feliz apesar das circunstâncias. Vejam as palavras de Paulo no versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo não somente diz, eu aprendi a viver, mas no versículo 12 ele declara, eu sei. Ele expande o que tratou no versículo anterior. Eu aprendi e sei a viver. A expressão tanto sei revela que Paulo havia aprendido pela experiência e maturidade espiritual a viver acima de suas circunstâncias.
Essa é uma lição importante, pois são as circunstâncias difíceis na vida que mais frequentemente roubam nosso contentamento. E é onde nós devemos aprender. Por isso que tem até o ditado, a escola da vida. Porque nós só aprendemos realmente com o tempo. É o tempo que vai nos ensinando, são os problemas que nós vamos com eles amadurecendo. E lá na frente nós temos uma capacidade tremenda, porque aprendemos a viver em todas as situações. Paulo sabia como se contentar em todas as situações. É interessante que a expressão já tenho experiência era usada para a iniciação dos cultos pagãos, quando uma pessoa era iniciada em uma sociedade secreta. O apóstolo foi assim iniciado naquele grupo de crentes que aprenderam a colocar sua confiança em Deus, não no ouro ou no dinheiro. E quem foi o instrutor de Paulo? O próprio Senhor conduziu o apóstolo Paulo a este lugar de independência. Assim Paulo poderia dizer: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Esta é a verdadeira liberdade. Paulo certamente era qualificado para fazer tal avaliação. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 24, 27, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Como é que um homem desse pode dizer que vive contente em toda e qualquer situação? Só o poder de Deus. Se o nosso foco está em nosso Salvador e em fazer o que Ele nos chamou a fazer pelo seu reino, que inclui crescer em santidade, então podemos nos contentar com Ele, com tudo quanto Ele nos oferece em toda e qualquer situação. Confie em Deus. Não confie nos homens, não. Não confie em quem não tem condições de resolver seus problemas espirituais. Confie no Deus que pode. O homem pode até resolver um problema material, mas espiritual é muito difícil. A única coisa que pode fazer é até interceder. Mas confie nesse Deus maravilhoso, tremendo. A quarta qualidade e última, está no versículo 13. Paulo fala que uma pessoa contente é fortalecida por Deus. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem estava fortalecendo Paulo? Deus. Era Deus que fortalecia Paulo. Ele diz que podia tudo, pôde passar por todos os problemas, naufrágio, perseguição, prisão, chicotes nas costas, 39 chibatadas nas costas. Paulo passou naufrágio e tantas coisas. Paulo passou por muitos problemas. E ele diz que tudo isso ele pôde, mas não nele mesmo. Ele pôde em Deus. Quando todos os abandonaram, o Senhor disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo descobriu pela própria experiência que Deus é capaz de trocar nossa fraqueza pela força sobrenatural. Ele escreveu isso em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9. Paulo descobriu que o cristão tem dentro de si todo o poder de que precisa para lidar com as exigências da vida. Quanto mais dependente de Deus, mais forte se torna. O segredo de Paulo era a maravilhosa comunhão que cultivava com o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Assim, a chave para o contentamento de Paulo era a sua união vital com Cristo. E você? Você possui essa intimidade com Cristo? Cristo é o centro da sua vida? Tudo que você vai fazer, você procura Cristo? Ou você procura outras pessoas para levar a Cristo?
porque só há um advogado e intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há mais ninguém. Todos os outros morreram e estão enterrados, mas Cristo ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele nos deu capacidade quando ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, quando morreu ali na cruz do Calvário. Ele rasgou aquele véu de alto a baixo e nos proporcionou aí a presença de Deus, entrar na presença de Deus ali no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. E quem é este novo e esse vivo caminho? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele ainda nos fez mais ainda, porque só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote. Ele, quando rasgou o véu de alto a baixo, ele nos fez sacerdotes e reis. Nós somos sacerdotes e reis. E aí temos essa autoridade, através de Cristo, para entrar na presença de Deus. A boa notícia de hoje é que se você não é uma pessoa contente, se você ainda não experimentou esse milagre, você pode simplesmente aprendendo e a descansar no Senhor. Às vezes nada parece fácil, nada faz sentido. É aqui que a primeira regra da vida espiritual se torna tão útil. Ele é Deus e nós não somos Deus. Finalmente, amados, para que você possa viver contente em toda e qualquer situação, eu quero lhe dizer que uma pessoa contente confia no Deus soberano, que uma pessoa contente se alegra com o pouco, que uma pessoa contente é feliz apesar das circunstâncias e que uma pessoa contente é fortalecida por Deus. É Deus que nos fortalece, a força do seu poder. É Deus que nos dá esse fortalecimento. Eu me lembro que a gente foi visitar uma irmã há um tempo atrás, e na casa dela, ela adoeceu e estava perdendo, estava morrendo devagarzinho. E quando a gente ia lá para visitá-la e confortá-la, nós é quem saíamos confortados. Mulher doente, mas confiava no Deus que ela servia. Então, portanto, você que está nos assistindo e você que ainda vai ouvir esta live aí depois, que estará aí no Facebook, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Amém. Que Deus te abençoe cada dia, porque esse Deus é maravilhoso e tremendo. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com mais um cântico para nós encerrarmos a nossa reunião nesta noite, mas claro que depois nós vamos orar pelos pedidos. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dai-me graça, dai-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso
tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal, Cristo, Mestre. Sei que contigo sou vencedor, dai-me graça, dai-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz, Cristo, Mestre. Sei que contigo sou vencedor, dai-me graça, dai-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre vou para a pátria de além, onde reina Jesus, Rei de amor, Cristo, Mestre. Sei que contigo sou vencedor, dai-me graça, dai-me do teu poder redentor. Amém. Louvado seja Deus, Cristo, o nosso Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Nós vamos orar. Orar pelos pedidos que nós comumente oramos, né? Nós estaremos agora orando. Que vocês também estejam orando aí, orando pelo Brasil, pela nossa nação, orando pelos enfermos. Tem muitas pessoas, inclusive no nosso meio também, mas como a gente não vai lembrar dos nomes todos, o Deus já sabe, já está na mente da gente, já foram pedidos para a gente alguns nomes, já foram dito isso, então Deus já sabe tudo isso, mesmo que a gente não falasse, diz que antes que os pensamentos cheguem à nossa mente, Ele já conhece tudo isso. Ore pela irmã Cleide, a irmã Manuela está falando, e a gente já estava aqui já pensando nisso, né? Alguns nomes para a gente orar, e com certeza tem várias pessoas, como nós temos a irmã Cleide, e parece que, não sei se é uma irmã dela ou filha, alguém, uma família dela. Temos Graça, que é uma parente da minha esposa, de Margarida, e seu esposo, e temos tantos outros irmãos, que na mente agora foge, mas nós vamos orar, e Deus já sabe, todos eles já está, o Senhor já estava sabendo antes mesmo que a gente pedisse. Então vamos orar pelo nosso país, orar pelos enfermos, orar pela família, orar pelos missionários, orar pela igreja, por todos nós. Então, vocês aí também dobrem as suas fontes e vamos orar. E depois disso estaremos encerrando a live, né, desta noite. Oremos. Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos deste, Senhor, de nesta noite estarmos reunidos, Senhor nosso Deus, fisicamente e espiritualmente. Está fazendo essa reunião de oração, meu Pai, aqui com a nossa família, meu Deus,
presencial, mas também virtual, transmitindo para outros que estejam lá também fazendo intercessões uns pelos outros. Eles também podem orar por nós aqui também. Então, meu Deus, nós colocamos em tuas mãos esses pedidos, Senhor nosso Deus, principalmente começando, ó Deus, pelo país. Que tu, Senhor nosso Deus, tome o comando deste país. A partir, Senhor nosso Deus, da presidência da República, do comando do Brasil. Aí, Senhor, se estendendo aí pelos governos de estados, meu Deus, e os prefeitos das cidades deste país. E que todos eles, ó Deus, possam, Senhor nosso Deus, temer ao Senhor, dobrar os joelhos diante do Senhor, confessar a Deus não somente de lábios, mas também de coração, confessar que Deus é o Senhor da vida deles, que eles peçam sabedoria a Deus para governar este país. Nós estamos vivendo, ó Pai, num período tremendo, Senhor nosso Deus, com esta crise, ó Deus, desta doença, que nós não estamos vendo, que parece que esses governantes, ó Deus, não têm sabedoria, porque lançam um decreto, meu Pai, hoje, me lembrando agora, meu Senhor, que veio à mente, lança um decreto e manda que abra os templos, quer dizer, mandando o ímpio na casa de Deus, mas mandando que abra os templos com um percentual de 20 pessoas. E com 2, 3 dias depois lança outro decreto, fazendo com que as pessoas, depois de 5 horas, não pode sair ninguém dentro de casa, é todo mundo ali trancado. É como se fosse um período militar que ninguém podia sair às ruas de noite. Então, meu Deus, como é que nós vamos para a igreja se não pode sair de casa? Então dá para entender esse tipo de conhecimento desse povo. Não tem sabedoria. Pai, dai sabedoria a eles, meu Senhor, para que eles comandem a nação, para que eles, ó Deus, possam fazer de acordo com a tua vontade, meu Senhor, comandando esta nação, os estados, as cidades, meu Senhor, e todos os lugares onde eles governem, meu Pai. Dai sabedoria a todos eles, meu Senhor, porque tendo o Pai, Senhor, nesta nação, nós também temos paz, meu Senhor. Apesar de que nós temos uma paz que excede todo o entendimento, que é a tua paz, meu Senhor, que eles não entendem. Porque só o teu povo vai entender essa paz, que mesmo em meio às tribulações, nós temos paz no nosso coração, porque temos um Deus maravilhoso. Pai, abençoa todos eles, meu Senhor, e dá-lhes sabedoria para que eles façam as coisas, aprendam, Senhor, a fazer de acordo com a tua palavra e com a tua vontade. Pai de amor e Pai de misericórdia, esses nomes que foram citados, Senhor nosso Deus, como a irmã Cleide, e uma pessoa da casa dela, não sei se é filha, se é irmã, mas tu sabes, ó Deus, também está com problema de saúde. A irmã Cleide já está com um problema maior, que o problema de rins, e a outra doença geral pegou elas duas, a chikungunya. Então, meu Deus, ser com elas, meu Senhor, não somente com elas, meu Deus, mas com outros pedidos que foram colocados aqui, Senhor, já foram mencionados, e aqueles que não está vindo à nossa mente, mas nós já oramos por eles, e tu sabes, todos os que estiverem enfermos, independente do tipo de enfermidade, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que tu, Senhor nosso Deus, possa trabalhar na vida das pessoas, Senhor nosso Deus, que são profissionais da área de saúde, para que ao analisar, meu Pai, qualquer uma desses amados irmãos que estejam doentes, meu Senhor, com problema de saúde, eles diagnostiquem a doença corretamente, para que corretamente também passe, Senhor nosso Deus, o remédio, porque nós sabemos que tu és um Deus que pode todas as coisas, e nós pedimos por cura, mas o Senhor deixou a medicina, deixou até a natureza para nos servir também de remédio. Então nos orienta, nos ajuda, Senhor nosso Deus. Toma todos, ó Pai, em tuas mãos. Nós temos várias pessoas doentes, como temos da nossa igreja, que vem à minha mente agora, o irmão Adolfo, meu Senhor, não sei nem como está a situação dele, meu Pai, agora principalmente neste período, e outros irmãos, meu Senhor, nosso Deus, que nunca mais vieram à igreja, como o pai da irmã Cláudia, do irmão João. Temos também outro João Bezerra, que são os dois João Bezerra, que já estão aí debilitados com a saúde, meu Pai. Tantos outros irmãos, meu Senhor. Então te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, ser com eles, meu Pai. Assiste-o em suas necessidades, meu Senhor. Pai de amor e Pai de misericórdia, te pedimos, meu Deus, pela família, Senhor, cristã, meu Pai. Dai sabedoria, meu Deus, paciência, calma e domínio próprio à família cristã, começar da nossa igreja e todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, meu Senhor. Dai sabedoria, meu Deus, para que eles
andem retamente nos teus caminhos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo, ó Deus, com muitos dos nossos amados irmãos do passado, que tiveram uma vida, meu Senhor, de piedade, de caridade, como a mensagem que nós, essa pequena reflexão que nós ouvimos, meu Senhor, aquela igreja de Filipos, meu Pai, estando, Senhor nosso Deus, ali, triste por não estar com condições no momento de estar ajudando o apóstolo Paulo, que foi quem implantou lá com eles, estavam com eles, porque não tinham quem fosse, até que apareceu a oportunidade. E tu sempre abrirás uma porta para que as oportunidades sejam, Senhor nosso Deus, aparecidas aí, apareçam para o teu povo, para que eles possam realmente atender às necessidades uns dos outros. Então, meu Deus, nos ensinam como igreja a amar de verdade uns aos outros, meu Senhor, a interceder uns pelos outros, a ajudar uns os outros, a se colocar no lugar do outro, meu Senhor, para atendê-los em todas as suas necessidades. Te pedimos, meu Deus, pela nossa igreja, meu Senhor, trabalha na nossa igreja, meu Deus, e na nossa e em todas as igrejas, que possamos, meu Senhor, estarmos reunidos presencial, para podermos ter aquela comunhão dos santos que a tua palavra diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e em comunhão, é claro. Ó Pai de amor e de misericórdia, só tu podes fazer isso, meu Senhor. Toma, meu Deus, todos esses problemas, Senhor, o que está acontecendo com essa doença nesses dias, nesses tempos, Senhor, em tuas mãos, meu Pai. Sabemos que tu estás no comando, que tu podes, na hora que tu quiseres, se tu determinou que acontecesse isso para disciplinar o ímpio e até para disciplinar os teus filhos, trazê-los a despertar. Acorda tu que dormes, para adorar de verdade, para adorar sempre, 24 horas, adorar o Senhor em qualquer lugar. Então, se isso aconteceu, nós estamos orando, cremos nisso, mas é claro que tu só vais acabar quando for no momento certo que tu determinou. Antes disso a gente pode chorar, pode fazer o que quiser, mas não acontecerá antes que o Senhor coloque tudo no devido lugar. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, e devemos dizer, como Paulo disse, que estamos contentes em toda e qualquer situação. Então que nós possamos também estar contentes assim em toda e qualquer situação. Não passamos pelos problemas que ele passou, mas conhecemos a história e devemos aprender com isso para não sermos pegos de surpresa, como agora muitos foram pegos de surpresa. Pai, abençoa, Senhor nosso Deus, a todos, Senhor nosso Deus, todos os nossos amados irmãos, aqueles que estão aqui conosco nessa live, nessa transmissão aí, desta reunião de oração aqui no lar, transmitida ao vivo, meu Deus, ser com todos eles, abençoa a todos e as suas famílias, estende a tua bênção a todos eles, aqueles que ainda não se converteram, que não nasceram de novo, que eles possam reconhecer que são pecadores e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e nasçam de novo e passem a ser uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, aquele que nasceu de novo, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então que eles se convertam e confessem a Jesus, tanto eles que não são convertidos, como nós que já nos convertemos, mas não confessar a Jesus de coração, isso não é confissão. Devemos confessar a Cristo de lábios e de coração, esse Deus maravilhoso. Pai, toma-nos em tuas mãos, meu Senhor. Dai-nos, ó Deus, uma noite tranquila, um sono reparador, e que possamos, se for da tua vontade, amanhã, novamente, estejamos de pé, respirando, em condições de fazer tudo o que fizemos hoje, em termos de saúde. Mas, primeiro, louvar a Deus sobre todas as coisas, e depois não tirar do coração a missão de evangelismo. Nós estamos fracos no evangelismo, precisamos evangelizar a partir de dentro da nossa casa, no vizinho, na rua que moramos, no bairro que estamos, na cidade onde estamos, em qualquer lugar. Não devemos perder a oportunidade de proclamar as boas novas do evangelho. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor, que fizeste hoje em nossa vida, dando-nos saúde, dando-nos, ó Deus, o pão de cada dia, suprindo as nossas necessidades. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja o seu santo e eterno nome. Eu queria agradecer a todos os amados irmãos
que estiveram conosco nesses momentos, que Deus continue abençoando vocês ricamente e façam como o salmista do Salmo 1, é uma orientação que eu vou dar para vocês, apesar de que vocês já são conhecedores, mas nunca é bom a gente repetir as coisas. Façam como o salmista do Salmo 1, que seu prazer seja na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite, para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito. Não cruze o caminho dos pecadores, não sente na roda dos escarnecedores. Busque ao Senhor, esse Deus que nos faz fazer ser alegres e contentes em toda e qualquer situação. Um abraço a todos. Um abraço virtual, tá bom? Olhando assim, ó, olho dentro do olho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.